Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal World Teltech. Cá estamos nós para mais um vídeo sobre tecnologia. E convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Nesse vídeo tutorial de hoje, nós vamos mostrar como são formadas as imagens em diversos tipos de TVs e monitores, desde o TV de tubo aos mais recentes, que é o OLED, o QLED, o AMOLED e por aí vai. Então, depois da vinheta, segura aí, que tem um vídeo fantástico sobre tecnologia. Roda a vinheta. Você já se perguntou como se forma a imagem em seu televisor ou notebook? Como funcionam as antigas TVs de tubo, as de LCD, de plasma, de LED e as modernas TVs de OLED? Sempre que você está assistindo, você tem a ilusão de ver um objeto em movimento. Na verdade, o que você vê são várias imagens paradas, apresentadas muito rápido. Um filme geralmente apresenta 24 imagens por segundo. Isso é chamado de 24 quadros por segundo, que é a frequência em que as imagens são mostradas. Isso é tão rápido que, para seus olhos, parece um objeto em movimento. Outros vídeos ou jogos utilizam ainda 30 ou 60 quadros por segundo, ou ainda mais. Mas as televisões não conseguem trocar instantaneamente para a próxima imagem. Elas possuem um tempo de transição entre as imagens. Vamos ver esse efeito em uma antiga TV de tubo de raios catódicos. Quando vemos uma antiga TV de tubo aparecendo em outro televisor, percebemos um efeito de imagem correndo de cima para baixo. Isso é porque a velocidade de captura da câmera que está filmando está fora de sincronia com a taxa de atualização da antiga TV. As imagens das TVs de tubo são construídas de cima para baixo, linha por linha, várias vezes por segundo. No Brasil, 30 vezes por segundo. Na verdade, ela mostrava 60 meias imagens por segundo, formadas pelas linhas ímpares ou pares da imagem inteira. Filmando com uma taxa de captura de 25 quadros por segundo, vemos a imagem sendo projetada várias vezes, piscando. Ao aumentarmos a taxa de captura da câmera para 1600 quadros por segundo, notamos que há somente uma linha ativa de pixel a cada instante. Somos nós que montamos a imagem completa em nossa cabeça. Ao colocarmos ainda mais em câmera lenta, aumentando a taxa de captura da câmera para 2500 quadros por segundo, podemos perceber cada quadro sendo construído de cima para baixo, linha por linha. Com uma câmera extremamente rápida, podemos perceber que as imagens são construídas não só de cima para baixo, mas também da esquerda para a direita. Acima de 100 mil quadros por segundo, podemos ver isso perfeitamente acontecendo. Agora vamos dar uma olhada em como a imagem é projetada e como se formam as cores. Na base do tubo há 3 canhões de elétrons, um para cada cor, vermelho, verde e azul. Essas cores combinadas podem compor qualquer cor que você vê na tela. Esses canhões disparam feixes de elétrons na tela do monitor, que é coberta internamente por fósforos, um tipo de fósforo para cada cor. Quando os elétrons se chocam com essa camada química, eles emitem luz com a cor do respectivo fósforo. Quanto mais forte o feixe emitido, mais forte será a luz. Esses feixes são defletidos por campos elétricos ou magnéticos de eletroímãs ou capacitores ao redor do tubo. Dessa forma, podem ser direcionados ponto a ponto, formando assim uma imagem. E como a imagem se forma nas televisões modernas? Em uma TV de LCD, que significa display de cristal líquido, não é só a linha de pixels que é atualizada que fica acesa, é toda a imagem. Dessa forma, toda a imagem permanece projetada enquanto é atualizada de cima para baixo. Uma TV de LCD possui uma luz de fundo gerada geralmente por lâmpadas fluorescentes de cátodo frias e possui uma tela de LCD na frente. A tela de LCD é onde as imagens e as cores se formam. Ela é formada por 2 placas de vidro com um cristal líquido entre elas. As placas de vidro possuem ranhuras microscópicas paralelas e uma placa de vidro está posicionada a 90 graus da outra. A luz de uma lâmpada atrás do monitor atravessa um polarizador, se propagando apenas em uma direção, e atravessa a primeira placa de vidro. Ao passar pelo cristal líquido, o plano da luz polarizada sofre desvio de 90 graus, atravessa a segunda placa de vidro e outro polarizador, com direção de polarização perpendicular ao primeiro. Dessa forma, vemos a TV iluminada. Quando uma tensão é aplicada entre as placas, gerando assim um campo elétrico, as moléculas de cristal líquido se orientam na direção desse campo elétrico, deixando de desviar a luz polarizada.
A luz não atravessa o segundo polarizador e o que vemos é a TV apagada. Dessa forma, cada pixel pode ser ligado ou desligado eletronicamente, utilizando cristais líquidos para rotacionar a luz polarizada. Além disso, alterando o nível de tensão aplicado entre as placas, altera-se também a intensidade da luz que passa em cada pixel. Cada pixel é formado por 3 subpixels, vermelho, verde e azul. Eles são simplesmente pequenas placas coloridas que permitem passar cada cor. Como já vimos, essa composição pode criar a ilusão de milhões de cores, apenas alterando a intensidade de luz emitida por cada pixel. Com todos acesos, temos a luz branca. Ao diminuir a intensidade da luz, passamos pelo cinza até chegar no preto. Um ponto negativo da TV de LCD é que ela não consegue reproduzir o preto verdadeiro, porque para isso ela deveria estar completamente opaca, o que não acontece porque a luz de fundo fica sempre acesa. Então, sempre que você vê uma tela branca, você está vendo milhões de luzes azul, verde e vermelha. Cada pixel é tão pequeno que você só percebe a composição da luz geral, que é branca. Como cada pixel é formado por 3 subpixels, um monitor com resolução de 1024 por 768 pixels tem mais de 3 milhões e 300 mil elementos coloridos individuais, cada um com uma luz sendo polarizada individualmente, como vimos antes, e representando uma cor. Na tela de LCD, essa polarização individual de cada subpixel é feita de cima para baixo, uma linha de cada vez, mas isso acontece tão rápido que nem percebemos. E como funciona uma TV de plasma? Você conhece os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, mas há ainda um 4º estado chamado plasma, e ainda outros estados, mas isso é assunto para outro vídeo. Quando aquecemos um sólido, ele vira líquido. Se aquecemos mais, o líquido vira gás. Se continuarmos aquecendo o gás, as moléculas e átomos dele se quebram, liberando alguns dos seus elétrons, que podem então se mover livremente. Temos então o plasma. Quando os átomos são desintegrados dessa forma, eles formam partículas carregadas positivamente, chamada de íons. A mistura de íons carregados positivamente e elétrons carregados negativamente em um plasma o transforma em uma espécie de sopa quente, que conduzirá eletricidade com muita facilidade. Ao aquecermos o gás, estamos fornecendo energia. Esse processo também pode ser obtido conduzindo eletricidade no gás, obtendo assim os chamados plasmas frios, que é o que temos nas lâmpadas fluorescentes e nas TVs de plasma. Na tela de uma TV de plasma há 2 placas de vidro, e entre elas há milhões de pequenas células com gás xenon e neon, como se fossem milhões de lâmpadas microscópicas. Cada uma dessas microlâmpadas podem ser individualmente ligadas ou apagadas muito rapidamente, ao se aplicar uma tensão, fazendo circular uma corrente e ionizando a lâmpada, emitindo assim luz ultravioleta. Assim como na TV de tubo, a luz ultravioleta atinge uma camada de fósforo dentro de uma célula de um subpixel, transformando a luz invisível em uma luz vermelha, verde ou azul, dependendo do tipo de fósforo. Cada um desses subpixels pode ser ligado e apagado individualmente por um circuito eletrônico, e 3 desses subpixels, vermelho, verde e azul, formam um pixel. Isso significa que as TVs de plasma possuem maior contraste e brilho em comparação às de LCD. Elas também conseguem ligar e desligar os pixels milhares de vezes mais rápido que as de LCD, possibilitando imagens mais definidas e menos desfocadas, especialmente para imagens em movimento como filmes de ação ou jogos. Os pontos contra é que elas consomem mais energia e são mais frágeis, e imagens que permanecem muito tempo na tela podem queimar aquele ponto da tela, ou ainda, com o tempo, o pixel pode queimar e deixar de funcionar, algo recorrente nessas televisões. Vamos ver agora como funciona a TV de LED. Enquanto que nas antigas TVs de tubo haviam 3 canhões de elétrons projetando a imagem, na de plasma pequenas células individuais com plasma, e na de LCD haviam lâmpadas fluorescentes iluminando todo o painel, atualmente as TVs mais modernas são iluminadas por LEDs. Um LED consiste de um diodo semicondutor de junção PN com alguns componentes químicos adicionados. Quando energizado, os elétrons migram de um lado da junção para o outro, emitindo luz e calor. Basicamente, os monitores LED, e até os mais novos chamados de pontos quânticos QLED, são os mesmos monitores de LCD de cristal líquido com a lâmpada fluorescente de fundo substituída por LEDs, e eles podem ser de 3 tipos. TV ED LED, com iluminação LED branca na lateral do painel. São bem finas e geralmente utilizadas nas telas dos notebooks.
TV Direct LED, com iluminação de LED branca espalhados atrás do painel. Elas possuem melhor contraste e definição que as Edge LED. E as TVs RGB LED, que utilizam LEDs vermelho, verde e azul espalhados atrás do painel. É a melhor entre as três, com uma definição muito mais alta. Como você deve ter percebido, as TVs e monitores de LED não possuem um LED para cada pixel. Isso é porque o LED é muito grande. Só vemos isso em grandes painéis externos, nas ruas e lojas. Em comparação às tradicionais TVs de LCD, as de LED possuem contraste em nível de preto muito melhor. Isso porque pode ser feito o controle da iluminação por regiões, ligando e desligando os LEDs. Além desses fatores, as TVs de LED consomem muito menos energia que as anteriores. Bom, agora vamos para as modernas TVs de OLED. O OLED, ou LED orgânico, é similar ao LED normal, só que no lugar da junção semicondutor APN, ele utiliza um filme orgânico contendo carbono para emitir luz. Similar às TVs de plasma, e ao contrário das TVs de LCD e LED, onde todo o fundo fica iluminado, nas TVs de OLED, cada pixel é auto-iluminado, dependendo do nível de tensão aplicado no OLED. Enquanto que na TV de LED, a iluminação de cada região pertencente a um LED podia ser controlada, a TV de OLED permite controlar a iluminação de cada pixel individualmente, ligando e apagando cada um deles. Ou seja, não precisa de luz de fundo. Isso significa que, quando vemos o preto na tela, aqueles pixels estão todos desligados, sendo um verdadeiro preto. Isso também significa uma imagem muito mais nítida. E com isso, conseguimos entender o funcionamento de quase todos os televisores existentes. Agora, quando você olhar para uma tela de computador ou televisor, seja ela de tubo, LCD, plasma, LED ou OLED, você saberá o que está acontecendo por trás para que se forme a imagem que você está vendo, desde a formação e projeção da luz na tela, até a formação das cores e imagens. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. E você que gosta de assuntos de tecnologia, deixa aí nos comentários que tipo de assunto você gostaria de ver aqui no nosso canal. Na medida do possível, nós vamos produzindo conteúdo para que você e os demais enriqueçam o seu conhecimento e ampliem ainda mais. Quem ainda não é inscrito no canal, a gente convida a você para inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar o nosso conteúdo. O canal Word Teltec agradece e até a próxima. Obrigado.